talvez uma das mais belas parábolas, uma das que muito tem sido utilizada para ensino, instrução, orientação. O seu teor é impactante. E todas as vezes que nós olhamos para ela, devemos fazer uma análise. É como olhar para um espelho. É como olhar de maneira introspectiva para dentro de nós. Quem somos nós? Como estamos nos portando? Entenda. Nós podemos conter na nossa vida esses 4 solos. Podemos ter momentos na nossa vida em que estamos oscilando. É por isso que a Bíblia fala de permanecer. Eu tenho dito aqui algumas vezes, Deus não quer um avivamento para um fim de semana. Deus não quer um avivamento de um dia. Não é um dia que a gente chora, se quebranta. Isso é gostoso, isso é maravilhoso. Mas tem que haver uma continuidade de vida. Deus nos quer todos os dias para Ele. Desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a permanência, a continuidade, ela tem que ficar até o grande dia. Eu vejo nesse versículo 1 dizendo que tendo Jesus saído de casa, naquele dia ele se assentou junto ao mar. O verso 2 diz que ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que ele teve que entrar num barco. E ele se assentou, e toda a multidão estava ali em pé para ouvir a palavra. É interessante nós olharmos que não havia ali nenhum conforto. Aquelas pessoas estavam ali, queriam ouvir a palavra. Amados, talvez uma das grandes necessidades que nós temos hoje é a sede pela palavra. No coração humano tem despertado tantas sedes, tem despertado no coração humano tantas e tantas coisas, porém, uma das coisas mais relapsas que tem ficado é a palavra de Deus. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos conduz. Ela é luz para o nosso caminho, ela é bússola, ela é alimento, é a nutrição, é a orientação, é um mapa. Sem a palavra nós não vamos conseguir vencer. Sem a palavra nós não vamos conseguir chegar lá. Lembrando que a palavra é a espada do Espírito na armadura do cristão. Não dá para vencer sem a palavra. E uma coisa que está faltando no nosso tempo: sede pela palavra. A sede por ler, por estudar. A questão é que se é dito, olha, não gosto de ler. A questão de ler a palavra, irmãos, não é se você gosta ou se você não gosta. É que você precisa. Ninguém toma injeção porque gosta de tomar injeção. Ninguém toma remédio amargo porque gosta de remédio amargo. Se toma remédio, se toma injeção, é porque se precisa e não porque gosta. É assim também a palavra. A palavra é uma necessidade. E à medida que nós vamos comendo da palavra, sentimos também o deleite de aprender com o Pai que deixou para nós essa carta de amor. E aqui Jesus, ele com essas pessoas todas de pé, aquela multidão, ele não tem pressa. E ele vai ministrar sobre elas. E ele traz aqui para eles, usando um perfil natural, aquilo do dia a dia. É interessante pensarmos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele não usou uma linguagem rebuscada. Ele não usou uma linguagem para os catedráticos, para os grandes, não. Ele usou uma linguagem simples. Como alguém escreveu e disse, Jesus ele ensinava com a categoria para as ovelhas comerem. Girafas teriam que se prostrar para comer lá embaixo. Jesus nunca ficou alimentando girafa a ponto de as ovelhas lá embaixo ficar tentando comer lá em cima. O Senhor sempre usou a linguagem onde crianças, jovens, adultos, todos pudessem entender. O caminho para a salvação é simples, não tem nada de complicado. E Deus insistentemente, irmãos, tem falado conosco, ministrado aos nossos corações, para que nós possamos aprender as verdades da terra. Mas tem uma questão, quando eu retroajo aqui um pouquinho, no capítulo 11 de Mateus mesmo, no versos 20
fonte, se operou a maior parte dos seus prodígios por não se haverem arrependido. Entenda, Jesus fez milagre, fez prodígio, mas não se arrependeram. Aí Jesus ele diz a partir do verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com sacos de cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O que encontramos? O Senhor repreendendo essas cidades, sendo firmes com eles. Por quê? Viram milagre, viram prodígio, receberam ensino, mas não se arrependeram. Queridos, Deus ele não fala aleatório, ele não fala só por falar, ele fala para que nós possamos mudar a nossa vida. Nós devemos estar em constante mudança. Só tem um ser que não precisa ser mudado. Esse ser se chama-se Deus. Só Ele não precisa mudar. Tem um texto que o apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 17, se não me falha a memória, se não seguimos avante. Sim, Tiago 1,17. Diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda nem para melhor nem para pior, porque Ele não tem que ser melhorado, Ele é perfeito. Só Deus é perfeito. Agora nós somos imperfeitos, e por sermos imperfeitos devemos buscar sempre a mudança. E a mudança, irmãos, não é operada por nós, a mudança é operada por Deus. Mas pastor, se é Deus que opera a mudança, o que eu tenho que fazer? Eu preciso abrir o meu coração e dizer, Deus, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, me molda, conforme o hino que cantamos. Quebra a minha vida, me faça de novo. O Senhor Jesus, Ele fala para a igreja lá do céu, olha, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Eu estou à porta, eu estou do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Seja com ele comigo. É inimaginável pensar que o dono da igreja está do lado de fora. E infelizmente na vida de muitos cristãos tem a nomenclatura de cristão, mas Jesus está fora do coração. E Jesus já está lá fora. Por quê? Porque não tem espaço para ele lá dentro. Já acumulou-se tantas coisas, já se acrescentou tantas coisas, que não tem mais espaço para Jesus. E Ele está do lado de fora batendo, dizendo, eu ainda continuo aqui insistindo com você, eu não fui embora ainda. E essa manhã Deus está ministrando para você, o que está dentro do teu coração? O que está aí dentro? Como é que está esse solo? Talvez seria o momento de você desacumular e abrir o espaço, porque Jesus não vai dividir espaço com nada dentro do teu coração. Ele quer a prioridade, Ele quer a primazia, Ele quer a totalidade. Essa parábola, para nós avançarmos, que as horas vão embora, ela é narrada por Mateus, por Marcos, por Lucas. Os três evangelistas sinóticos, eles narram essa parábola. O semeador, ele saiu a semear. Qual é o trabalho do semeador? Ele prepara a terra e depois ele vai lançar a semente. Nós temos três coisas aqui nessa parábola. Primeiro, nós temos o semeador. Segundo, nós temos a semente. Terceiro, nós temos o solo, que aqui é apresentado sobre 4 aspectos. Em Mateus capítulo 13, no versículo 27, a Bíblia diz que 37, desculpa. E ele respondeu e disse-lhes, o que semeia a boa palavra é o Filho do Homem. Quem semeia a palavra é Jesus. É Ele que tem nos dado essa boa semente. Foi Ele que pagou o preço lá na cruz do Calvário. É por isso que Ele pode bradar e dizer, eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Então, entende? É Ele que proclama para nós. É Ele que estende as mãos para nós. Nós, por nós mesmos, jamais conseguiremos alcançar a salvação. Sem Jesus, nós jamais poderemos agradar a Deus. Agora, a igreja, ela é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós somos aqueles que vamos dar continuidade ao trabalho de semear e de sermos semeadores. A semente, ela é a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 11, diz: e esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra. O semeador é Jesus. Agora, o solo é os nossos corações. O solo é a maneira como nós reagimos com a palavra. Então vamos voltar para o texto. Mateus 13, verso 4 diz: e quando semeado, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram. O semeador, ele então semeia, e essa semente ela cai na beira, na borda do caminho. E há aqui uma mecânica que ocorre com essa semente. Jesus diz que ao elas caírem à beira do caminho, as aves vêm e comem elas. E aqui nós temos, irmãos, muito que aprender. Para olhar para dentro de você, será que você não está sendo um coração à beira do caminho? E qual é a característica desse tipo de solo, pastor? O solo à beira do caminho é um solo rígido, endurecido. Era por onde as pessoas passavam, caminhavam. E devido à dureza do solo, a semente não conseguia penetrar na terra. A terra não estava fofa, estava pisada, estava endurecida, enrijecida. Quantas pessoas que têm o seu coração endurecido e que a palavra não consegue entrar? Já foram pisados, marcados, criaram tantas resistência à autoridade, resistência à obediência, resistência às coisas, e por isso são rígidos no coração. Tem dificuldade de aprender, de ser repreendido, tem dificuldade de aceitar uma palavra de exortação, por isso são reticentes, se colocam sempre na autodefesa, não têm a disponibilidade de buscar aprender, não são maleáveis, são rígidos, endurecidos, petrificados. E devido ao fato dos seus corações, entenda, o problema não está nas aves, o problema está no solo. As aves são efeitos colaterais de um solo que não conseguiu absorver a semente. Entenda, e digo isso com muito temor e tremor. Não dá para culpar ao diabo pelo fracasso dos crentes. Não dá para dizer que a culpa de cristãos fracassados é de Satanás e dos demônios, não. Eles são oportunistas, eles fazem o trabalho deles, mas mediante as nossas falhas, mediante os nossos erros e os nossos desacertos. As aves só aparecem porque a semente não foi totalmente penetrada na terra. Então Jesus, ele diz que então vieram as aves e as comeram. As aves, elas comeram a semente porque elas estavam expostas, não tinham penetrado no solo totalmente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou o entendimento dos incrédulos, enrijeceu seus corações, petrificou. E quantas pessoas que têm dado lugar ao inimigo, têm dado lugar a Satanás. Satanás é ladrão de semente. Deus fala, ministra, aí não funciona. Por quê? Porque o inimigo vem cá e rouba a palavra.
E sabe qual é uma das formas que as aves vêm roubar a palavra? A fofoca, a maledicência. Aí brincar. O presbítero vem aqui, compartilha a palavra, aí eu vou falar, não, mas o presbítero é assim, assim, assim. Eu não sei receber a palavra que você compartilhou. Porque aí vem a ave e roubou a semente que foi semeada. Você precisa entender. Se você não deixar a semente entrar dentro do teu coração, não vai haver produtividade de Deus. Satanás, ele sabe como roubar a palavra, ele é especialista nisso. Eu escrevi uma coisa aqui. Satanás, ele é um aniquilador de sementes, destruidor de sementes. A grande questão não é a ausência de Deus falar, não é a ausência da ministração, é o solo rígido que não deixa que essa ministração entre no coração. Essa é a grande verdade. Essa é a grande história de inúmeras pessoas. Digo com temor e tremor. Quantas pessoas hoje que estão no inferno, relembrando e pensando, eu ouvi inúmeras palavras. Eu até participei de ceias, mas só está lá é porque o seu coração estava endurecido para se postular, para se converter totalmente ao Senhor. Irmãos, já disse isso e vou repetir de novo. Pare de olhar para a vida de quem está caindo. Olhe para quem está de pé. O escritor aos Hebreus, ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixos em quem está vivendo santidade e pureza. Não vale você tentar comparar a tua vida com quem está caído, com quem está lá embaixo. Não faça isso, porque isso será uma grande tragédia para a sua vida. Reflita. Deixa Deus ministrar para você aí, mas eu preciso avançar. Não deixe o seu coração ser um solo rígido, endurecido, petrificado, para que a palavra não entre. Mas aí a Bíblia de Jesus, ele continua. É outra parte da semente. Caiu entre pedregais. Ele está falando de um solo cheio de pedras. E o que ocorre? Diferentemente do solo à beira do caminho. Diz a Bíblia que logo nasceu a semente. Tinha pouca terra. Não o suficiente, mas tinha pouca terra. Então ela nasce. Como a terra não é funda, diz a Bíblia que vindo o sol, queimou-se, secou, porque não tinha raiz. Talvez aqui nós poderíamos gastar mais tempo, mas eu creio que o Espírito Santo é aquele que convence. Não é pelo muito falar que você vai ser convencido, mas é por aquilo que você abre o teu coração e por aquilo que o Espírito Santo ministra dentro de você, é que você vai mudar de vida. Mas eu olho aqui para a palavra e vejo, meu Deus, a palavra ela é semeada, porém, tem pouca terra e por baixo tem muitas pedras. É um terreno pedregoso. E essas pedras não permitem que essa semente crie raízes. E por essa razão, ao nascer, ao criar a esperança de ver ali um broto, algo nascendo, e morre com tanta facilidade. É o que eu vejo tantas pessoas que às vezes chegam na igreja com tanta empolgação, com tanta alegria. Elas querem servir a Deus. Elas querem e estão desejosas de viver uma novidade de vida. Ela ouve, recebe com alegria e está ali. Aquilo que nós chamamos do primeiro amor, cheio de encanto. Todavia, com pouco tempo, o sol faz com que ela venha secar-se. Mas o que ocorre aqui, pastor? O drama da nossa geração é exatamente o solo pedregoso. Por quê? Vida rasa. É só um pouco de terra. O resto é tudo petrificado. É uma vida superficial. É apenas de aparência. Se não houver profundidade de vida, irmãos, não vai ter raiz. Cristão precisa aprender a criar raiz diante do Senhor. E o criar raiz, entenda,
Criar raiz é ter a profundidade de vida. Lembre-se, raiz é aquilo que você não vê, mas está crescendo para dentro. Hoje, as pessoas querem muito mostrar aquilo que é externo. Quer mostrar que são espirituais, quer mostrar que sabe a Bíblia, quer mostrar que já tem uma posição. Eles querem mostrar para as pessoas que elas são top, que elas são 10, que são cristãos maravilhosos, mas não tenham preocupação de descer para criar raiz, com profundidade no relacionamento com o Senhor. Aí fica com uma vida rasa, vazia, não ora, não busca o Senhor, não adora, não lê a palavra, não jejua, não tem vida íntima com Deus. E por isso passa a viver uma vida rasa, aí vem o sol, queima, e mata tudo, destrói tudo, porque faltou profundidade. É interessante lembrar, irmãos, que para que a palavra venha penetrar, é preciso tirar as pedras. Claro que a analogia não cabe, mas só vou usar o sentido figurado. Quando Lázaro está morto, Jesus diz: tira a pedra. Tira a pedra, não para que o milagre ocorresse, era só para Lázaro sair. Talvez esta manhã Deus está dizendo para você: está na hora de você tirar as pedras do teu jardim. Está na hora de você começar a fazer e vasculhar. Não, eu não quero mais pedra. Eu não quero essas coisas que atrapalham o crescimento de Deus na minha vida. Eu vou lançar fora, eu vou tirar tudo. Mas isso dá trabalho. Aos irmãos que trabalham com o solo sabem disso. Dá trabalho tirar pedras. Talvez é um trabalho contínuo, constante. Dependendo do tipo de solo, você vai ter um grande trabalho para retirar as pedras que estão ali. Mas eu te digo, vai valer a pena. É melhor você ter um trabalho agora do que você ver a sua semente morrer lá na frente. É melhor você se dedicar. E agora eu tenho uma palavra de esperança para você. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Aplica a palavra, Deus vai quebrar essas penhas, essas rochas, essas pedras que estão aí, e vai fazer a semente penetrar, para germinar, para frutificar, para criar raiz em você. É por isso que nós defendemos a questão do livre-arbítrio. Não é pré-determinismo. E eu volto novamente para dizer, há um sinergismo. Pastor, mas espera aí, não é só Deus que faz? Sim. Quem dá a salvação é Deus, quem dá o perdão é Deus, quem dá o céu é Deus, porque é tudo dele. Sim, somos monergistas nesse sentido. Mas onde é que tem a sinergia? A sinergia é que Deus, tudo, quem dá é Ele. Nós temos que receber essa oferta de Deus. Pastor, mas Deus é soberano, Ele faz o que quer? Sim, Ele faz o que quer, mas Ele deu uma coisinha para nós chamada livre-arbítrio. E Ele te deu o poder de escolha. Ele não vai trabalhar no teu interior se você não quiser. Ele não te obriga a você servir a Ele. Deus não obriga você a se submeter a Ele. Deus não te obriga a você a ser crente. Deus não te obriga a você frutificar. Não. Isso é uma escolha que você dá como resposta àquilo que o Espírito Santo está aí dentro dizendo: deixa eu trabalhar aí dentro, rapaz. Deixa eu trabalhar dentro de você. Deixa eu trabalhar no teu interior. Deixa eu mudar a tua vida. Deixa eu te transformar. Deixa eu te moldar. E quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, aí sim o Espírito Santo ele vem, ele lava o nosso interior, ele quebra as pedras, ele destrói, ele arrebenta tudo e faz de nós novas vidas, mas através do poder do Espírito, quando nós reagimos e dizemos: Senhor, eu quero mudar de vida. Mas ainda tem um terceiro som. Diz a Bíblia no verso 7 que outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram essa terra. Não tem pedra embaixo. Ali. Ela é boa. A semente ela cai e ela vai penetrando a terra. Ela cresce, desabrocha. Todavia, tem um concorrente: os espinhos. Os espinhos estão crescendo junto com a semente. O problema é que esse concorrente tem uma força mais superior do que aquela pequena semente que está crescendo ainda. E se emaranha com ela, aprende, sufoca, destrói e impede que ela continue a crescer.
É isso que Jesus está falando de um terreno espinhoso, onde há um sufocamento. Ela até cresce, mas ela é sufocada. É interessante nós olharmos, irmãos, que quando Lucas ele fala no capítulo 8, que está narrando a mesma coisa, capítulo 8 de Lucas, Jesus ele diz: e outra caiu aos espinhos, e crescendo eles a sufocaram. O que eu aprendo, irmãos? Que nós, quando permitimos que esses espinhos estejam dentro de nós, crescendo com a palavra, vão nos impedir que nós possamos avançar. Aqui caiu entre espinhos, obrigado, Lucas. Esses são os que ouviram. Indo por diante, estão sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Você está na Europa. Espinhos têm sido o grande problema de muitos crentes. Cuidados e riquezas, deleites e prazeres. Quantas das vezes que eu ouço: não, pastor, eu quero curtir a vida. Eu sou crente, eu continuo crente, mas eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de buscar a minha felicidade. Não, eu quero construir um patrimônio, eu quero ainda galgar. Escuta, indo por diante, são sufocados com os cuidados, querido. Você tem que trabalhar, manter tua família. Não é pecado você ter sonhos, você ter projetos, você ter ideais. Não é pecado você sonhar, não. Enquanto estamos na terra, nós sonhamos, cuidamos da família, procuramos viver o melhor que podemos, mas não podemos deixar que isso sufoque a palavra. Não podemos ter um concorrente com Deus dentro de nós. Essa concorrência nos leva à perda total, absoluta. Quando nós olhamos para a palavra e vemos aqui que os cuidados do mundo, as ambições, Mateus 13, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas o cuidado deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Infrutuosidade. Não vai ter como você desenvolver e crescer se o seu coração estiver cheio de espinho. Hoje Deus, no seu poder absoluto, Ele quer arrancar esse espinho do teu coração. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar, mas precisa que você tome uma postura. Eu quero, Deus. Eu quero que as tuas mãos, as mãos que foram ali, cravadas lá na cruz do Calvário, venham arrancar esses espinhos que estão dentro do teu coração, para você ser um solo fértil, poderoso, para que você possa viver a novidade de vida com Deus. Infelizmente, não é um nem dois, mas são diversos e inúmeros cristãos que estão presos dentro desses três primeiros solos. Solo da beira do caminho, onde a palavra não entra, não penetra, onde as aves vêm e roubam, onde tudo aquilo que Deus ministra é roubado pelo inimigo. O solo pedregoso é um solo que não foi limpo, que não foi tratado, ele está raso, não tem profundidade. Por essa razão, tudo aquilo que é semeado, o sol vem e queima e não há possibilidade de frutificação. O solo espinhoso é aquele que até a semente penetra, cresce, desenvolve, mas depois de um tempo é sufocado por esses espinhos. E por último, irmãos, nós temos o solo bom. Outra caiu em boa terra, verso 8 do capítulo 13. E deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. A semente caiu em boa terra. O verso 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, então ele dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então dá fruto.
solo bom. E como é ser uma boa terra? Como é que nós podemos construir um solo bom em nós, irmãos? Eu anotei aqui algumas coisas. No Salmo 51, versículo 17. O salmista Davi, ele faz um clamor para Deus. Ele faz um pedido. Ele diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Sacrifícios para Deus, espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará. Contrição, quebrantamento. Talvez são disciplinas esquecidas, deixadas de lado. Tem uma adagem que diz: homem não chora. Sim, homem não chora enquanto ele não conhece o Senhor. A partir do momento que ele conhece Deus e ele vê a realidade daquilo que ele é, ele vai se quebrantar diante do Senhor. Aos pés de Jesus é um lugar para nós chorarmos. Aos pés de Jesus é um lugar para nós reconhecermos quão frágeis somos. E se Ele não estender as mãos para nós, seremos engolidos pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas, pelo poder das trevas, pelo poder do inimigo. É o poder do Senhor que nos faz e nos mantém sólidos diante dEle. Um coração contrito, um espírito contrito, quebrantado, Deus não vai desprezar. Segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, Paulo fala para a igreja de Corinto da seguinte maneira: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza operada pelo remorso produz morte. É por isso que muitas pessoas, depois de cometer tantos e tantos erros, acabam cometendo suicídio. Mas a tristeza, segundo Deus, ela opera um arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Você não vai se arrepender de se doar para Deus. Você não vai se arrepender de abrir teu coração para Deus. Porque aquilo que Deus opera em nós é algo que pode nos humilhar. Pode ser humilhante diante dos homens, reconhecer pecados e falha. Mas vale a pena, porque a eternidade está aberta para nós. Para ouvirmos: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para podermos ser um solo frutífero. Paulo, se a gente retroage um pouco, no capítulo 5, 17, ele diz: se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Antes eu era um solo à beira do caminho, mas o Senhor passou ali a patrola dele. Ele passou o arado dele. E agora eu estou revolvido, revirado, e não tem mais dureza no meu coração. Antes eu era um solo cheio de pedras, mas o Senhor passou com o seu poder, foi quebrando as pedras, destruindo, retirando do meu coração. E agora eu sou uma nova criatura. Outrora a minha terra era cheia de espinheiro, mas o Senhor veio com sua graça e arrancou, retirou e matou esses espinheiros. E agora eu posso produzir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A questão é: o que queremos ser, irmãos? O que nós queremos viver? De que maneira você quer ser um cristão? À beira do caminho? Um solo pedregoso? Um solo espinhoso? Ou você quer ser um solo fértil? E eu termino essa palavra dizendo, queridos, alguma coisa vai produzir aí dentro. Pode ter certeza. No mundo ímpio tem uma produção muito séria. Por isso, o Senhor, Ele advertiu através do profeta Jeremias. O Senhor, Ele diz, Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso, perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Por favor, irmãos, eu estou terminando.
Escuta isso. Enganoso é o coração. Não dá para confiar no teu coração. É enganoso mais do que todas as coisas. Ele é perverso. Ele tende a se inclinar para o mal. Quem o conhecerá? 4:10. Olha o que Jeremias diz. Lembre-se, agora é uma resposta do verso 9. Eu, o Senhor, eu, o Deus eterno, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus é aquele que esquadrinha, Ele olha lá dentro. Não tem nenhum compartimento do nosso coração que Ele não veja. Não tem sala fechada, não tem cofre. Pode ter cofre para os homens, para as pessoas, mas para Deus tudo está visível. Ele tudo enxerga, Ele tudo vê. Então entenda, Deus Ele é aquele em que pela qual conhece teu coração. Ele sabe tudo quanto passa aí dentro. E é para Ele que nós queremos e precisamos apelar nesta manhã e pedir: Deus, eu quero mudar. Eu quero ser diferente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, despidas, patentes, visíveis aos olhos daquele com quem temos que tratar. Como diz uma outra versão, conforme estão patentes aos olhos daquele de quem temos que dar conta. Temos uma prestação de conta. Teremos um dia para prestar conta de tudo quanto nós temos que fazer diante do Senhor. Por isso, nós devemos olhar e visualizar. Deus, Ele enxerga tudo dentro de nós. Ele está enxergando o que está dentro de você. Ele sonda, Ele nos avalia. Ele sabe todas as coisas. Ele tem o poder sobre tudo, sobre todos. Agora nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, dizer: Deus, eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Eu não posso ser mais assim. Marcos capítulo 7. Se coloque de pé. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Versículo 20. Ou melhor, 21. Marcos 7, 21. Escuta isso. Porque do interior dos corações dos homens sai mau pensamento, adultérios, prostituição, homicídios, vírgulas, furtos, avarezas, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses frutos procedem de dentro e contaminam o homem. Gálatas capítulo 5, verso 19. O apóstolo Paulo, ele diz: porque as obras da carne são manifestas. Aquilo que a carne produz, a semente da carne, ela vai produzir dentro de você prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Não tem. Isso é o que a carne, isso é que é o solo, não sendo trabalhado por Deus, a produzir. Mas o que Deus tem para mim e para você é o verso 22. É isso que Deus quer produzir no Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito, em contraste a tudo aquilo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há mais nada. Hoje o fruto do Espírito quer entrar aí dentro, germinar, frutificar, operar em você. Feche os teus olhos. Senhor Deus bendito e eterno, nós estamos nessa manhã na Tua presença, Senhor.
reconhecendo, Pai, que sem Ti nós nada somos. Senhor, trabalha o nosso coração, o nosso interior. Tira de nós, Senhor, toda rigidez. Tira de nós, Senhor, toda petrificação, todo espinho que atrapalha, Senhor, a Tua semente germinar em nós. Nós queremos frutificar o fruto do Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, dar fruto na Tua obra. Nós queremos, Senhor, que o Senhor olhe para nós e veja em nós a presença do Teu Filho, a santidade do Teu Filho, a pureza do Teu Filho. Ó Deus, muda os nossos corações, muda nossas vidas, pelo poder do Teu nome, Jesus.